treino forte e quero melhorar meus ganhos, quero melhorar minha densidade, minha qualidade de pele, e eu treino 5 vezes por semana pesado. Você vê na observação... Uma proteína dessa pode chegar até quanto? 3, 4 gramas. Dá pra chegar a 3, 4 gramas? Fácil. Quanto você pesa hoje, Beppe? 77. 77 quilos. Então você deveria comer em média de 150 gramas de proteína por dia. Em relação a doses proteicas, você sempre tem que começar a pensar a partir de 1,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Lucas Schmidt aqui, e obviamente até hoje existe muita discordância e confusão em relação à proteína. Quanto que você deve comer, que hora que você deve comer. E no vídeo de hoje, então, eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a proteína, baseado em estudos. Então eu vou falar a quantidade por dia, por refeição, se tem alguma hora que é melhor para comer, sobre quanto que a gente consegue absorver, se tem fonte melhor ou pior. Então bora lá! Quando se fala em saúde, a OMS recomenda 0,8 gramas por quilo corporal por dia de proteína. Então uma pessoa de 70 quilos que só quer ser saudável precisa consumir só 56 gramas de proteína por dia, o que é ridiculamente fácil. Isso equivale a mais ou menos 2 filés de peito de frango. Porém essa quantidade não é para os indivíduos que estão querendo hipertrofia muscular treinando musculação. Para esses indivíduos, logicamente que precisa de uma quantidade de proteína maior, porque é com a proteína que nosso corpo vai usar para construir o músculo. Mas a quantidade mínima que você precisa para maximizar a hipertrofia também não é preto no branco. Vai depender se você está numa dieta para ganhar peso, para perder peso, para manter seu peso e até do seu percentual de gordura inicial. Quando você faz uma dieta para ganhar peso, ou seja, comer mais calorias do que você gasta, ou até manter o seu peso para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, você já vai estar fornecendo energia o suficiente para o seu corpo, ao ponto de que ele não vai precisar usar o seu músculo como fonte de energia, ou seja, pegar a proteína do seu músculo e quebrar para usar como energia. E por isso que, ao contrário do que muita gente acha, quando você está nessa dieta em que você está comendo mais calorias do que você gasta, você vai precisar de menos proteína para maximizar a hipertrofia do que se você tivesse em um déficit calórico, ou seja, comendo menos calorias do que você gasta. Estudos como esse mostraram que você precisa de, no mínimo, então, de 1,6 gramas de proteína por quilo corporal por dia. Então, aquele mesmo indivíduo de 80 quilos que antes queria ser só saudável e aí agora resolveu ficar gigante, vai precisar agora de no mínimo 128 gramas de proteína por dia. Agora, se você está em um déficit calórico, uma dieta para você perder peso, você vai estar dando menos energia, menos calorias para o seu corpo e ao mesmo tempo você vai ter menos energia estocada como glicogênio no seu músculo e no fígado. E por isso você vai precisar de uma quantidade de proteína maior, porque vai correr um risco do seu corpo querer usar a proteína do seu músculo como energia, já que você não vai estar dando o suficiente através da alimentação. Então, esse estudo recomenda de 1,8 gramas até 2,7 gramas por quilo corporal de proteína por dia. Essa janela grande de 1,8 a 2,7 gramas é porque vai depender de qual percentual de gordura que você está começando a dieta. Se você está começando a perda de peso com 40% de gordura, quase metade de você é pura gordura, você vai precisar de menos proteína. Agora, se você já está bem seco, está com 15% de gordura, 10% de gordura e quer perder mais para algum campeonato ou algo do tipo, você vai precisar aumentar um pouco mais a proteína. E isso vale para qualquer tipo de dieta. Quanto maior o seu percentual de gordura, menos proteína você vai precisar em geral. Por quê? Porque o seu corpo vai usar esse seu filhote de hipopótamo que você tem aí embaixo da barriga. Isso daqui dá uma cadeia. Que é o seu tecido adiposo, como fonte de energia. Não vai precisar usar proteína, já que você tem um monte aí de reserva desse tecido adiposo. Então, uma regra boa para quando você é muito gordo é o seguinte: usar a sua altura em centímetros como parâmetro para a quantidade de proteína que você vai precisar. Porque se você mede 1,70 e pesa 100 quilos, você é um obeso. E daí, se você fosse usar 2 gramas quilo, você teria que consumir 200 gramas de proteína por dia. Só que você não precisa disso. Daí você consome a sua altura em centímetros em gramas de proteína, então 170 gramas. Então, resumindo, para simplificar, para 100% de vocês, se vocês estão consumindo no mínimo 1,8 gramas de proteína por quilo corporal por dia, vocês estão comendo o suficiente. Então, próximo tópico: quantas gramas de proteína a gente consegue absorver por refeição? A resposta disso é tudo. A gente absorve tudo. Não sei de onde surgiu esse mito que a gente não consegue absorver a partir de uma determinada quantidade. A absorção de nutriente é a passagem do intestino para a corrente sanguínea daquele nutriente. Então a pergunta mais válida desse tópico seria o quanto de proteína que a gente consegue usar por refeição para hipertrofia. Alguns estudos mostram que de 20 a 25 gramas de proteína por refeição é tudo que você precisa para estimular a síntese proteica, enquanto outros mostram que tem benefício de ir até 70 gramas de proteína por dia, dizendo que se você for até essa quantidade, você vai ter um estímulo anabólico maior. Então, em relação à quantidade ideal de proteína por refeição,
não é muito esclarecido nos estudos, mas uma coisa é fato, isso não vai chegar aos pés da importância de você conseguir bater a quantidade de proteína que você precisa no dia inteiro. Mas o fato que faz uma pequena diferença é você distribuir essa quantidade de proteínas em 4 a 5 refeições por dia, porque dessa forma você vai conseguir uma hipertrofia melhor por conseguir manter a síntese proteica alta durante o dia. Mas você não precisa distribuir de forma igualzinha a quantidade de proteína que você precisa. Então, se você precisa de 160 gramas de proteína por dia, você consumir 3 refeições com 20 gramas cada e depois 2 refeições com 50 gramas cada, vai dar na mesma do que se você distribuir certinho, equivalente em cada refeição. Então, próximo tópico. 3. Qualidade da fonte de proteína. A qualidade da fonte de proteína pode ser medida pela concentração de leucina naquela fonte de proteína, porque a leucina ela é um gatilho para estimular o mTOR, que o mTOR é um gatilho para hipertrofia. E a concentração de leucina em fonte de proteína animal normalmente tem concentrações maiores do que de proteína vegetal. Então, se você quiser, por exemplo, consumir 3 gramas de leucina de peito de frango, você vai precisar de 200 calorias de peito de frango para conseguir. Agora, se você está tentando bater essas mesmas 3 gramas de leucina comendo ervilha, por exemplo, você vai precisar de 800 calorias de ervilha para conseguir bater isso. Mas a leucina não é o único aminoácido que importa. Você ainda precisa dos outros 8 aminoácidos essenciais para hipertrofia. Mas mesmo assim, as fontes de proteína animal saíram na frente em relação às de proteína vegetal. Mas se você consome uma variedade de proteína durante seu dia, animal, vegetal, e bate a quantidade mínima que você precisa por dia, você não deve se preocupar com isso, porque não vai fazer diferença nenhuma para você. O único grupo que isso faria diferença são os veganos, que não consomem proteína animal nenhuma. Então, se você não é vegano, a qualidade da proteína que você está consumindo não importa muito. E é por isso que a suplementação com BCAA, que são aminoácidos essenciais de cadeia ramificada, se torna inútil para você. Isso se você está consumindo a quantidade de proteína que você precisa. Mas se você, proteína, é um vegano, você pode tentar consumir mais proteína do que o recomendado e também você pode usar o whey protein vegano, aqueles que são feitos com ervilha e arroz, por exemplo, porque esses suplementos veganos vão ter uma qualidade da proteína bem superior, inclusive muito parecido com o whey protein normal, do feito do leite. Próximo, 4, janela anabólica. Muita gente ainda acha que se você não consumir proteína rapidão, em 10 minutos depois que terminar o treino foi em vão. Inclusive, eu mesmo fazia isso quando eu comecei a treinar. Eu lembro que eu terminava de treinar, corria pra casa e tomava meio litro de leite desnatado puro. Porque se eu não tomasse, era como se eu nem tivesse treinado. Então eu levava isso como uma religião. Mas isso é um mito que já foi descartado há muito tempo, há anos atrás. E que se você consome a sua refeição pré-treino e pós-treino em uma distância de até 6 horas, você vai estar maximizando sua resposta anabólica ao treino. Então, se você fez uma refeição com proteína meio-dia, foi treinar 1h30, voltou 2h30, você pode ficar sem comer até 6 da tarde, que você não vai estar causando nenhum prejuízo. A única situação que eu enxergo ter benefício de você consumir proteína logo após o treino o mais rápido possível é caso você treine em jejum, porque daí você ficou 8, 9, 10 horas sem comer proteína nenhuma e foi treinar. Então, se você consumir proteína logo depois do treino, vai ser uma boa ideia para você. Próximo, proteína antes de dormir. Em relação à quantidade ou à qualidade da proteína que você precisa comer antes de dormir, não importa nada. Eu preciso comer caseína antes de dormir porque é de absorção lenta. Não! Esses 2 estudos compararam o consumo de caseína antes de dormir e pela manhã, quando acorda. E não foi encontrado nenhuma diferença na hipertrofia ou ganho de força. Mas isso é desde que a quantidade de proteína durante o dia seja batida. E por último, existe comer proteína demais? Faz mal comer muita proteína? Não existe evidência científica nenhuma indicando que comer proteína demais vai causar algum prejuízo no ser humano saudável. E isso foi visto até com 4 gramas de proteína por quilo corporal por dia. Então agora, para finalizar o vídeo, eu vou classificar os pontos que eu falei do mais importante para o menos importante. Primeiro e o mais importante, a quantidade que você come total no dia. Segundo, o mais importante, como que você distribui essa quantidade em suas 4 a 5 refeições. Terceiro, menos importante, a qualidade da fonte de proteína. E o último e menos importante, a hora que você vai consumir essa proteína, não importa. Por hoje foi isso, proteinos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou, deixa o like se adorou esse vídeo. Se não gostou, não tem problema, reveja. E agora assiste esse vídeo aqui sobre os 3 melhores e piores exercícios para o seu bíceps. Se inscreva no canal e ative o sininho para fazer parte dessa irmandade de proteínos e proteínas. Compartilha com o seu amigo que não sabe nada de proteína e comenta aqui embaixo quantas gramas de proteína você come por dia. Valeu, até a próxima.